Olá, olá! Um ótimo domingo para todos. Bom dia, gente! Um domingão maravilhoso aí pra todo mundo. Então vamos aqui iniciar a nossa fala de hoje a respeito da culpa. Nós vamos falar um pouquinho sobre o espiritismo sem culpa. Não para acabar com qualquer coisa com esse sentimento de uma vez por todas, nem para que a gente fique acreditando às vezes que esse sentimento ele é necessário, nem para que... Enfim, a gente vai tentar discutir alguns aspectos aqui interessantes sobre isso, mas o aspecto principal aqui é mais ou menos nessa seguinte linha. Nós, às vezes, tomamos conhecimento de algumas coisas e esse conhecimento, ao invés de nos libertar, nos aprisiona. Então é mais nessa linha que eu vou querer fazer o caminhamento. Não é exatamente sobre todos os meandros que às vezes a gente encontra sobre a culpa, mas como é que eu devo talvez proceder para que eu não fique escravo daquilo que eu sei, de forma a parar de fazer aquilo que eu poderia fazer. Mas ao menos nessa linha aí. O conhecimento tem que ser libertador, né? Não uma jaula pra gente, né? Verdade. Então, gente, vamos lá pra Vamos nossa começar mensagem então de hoje. fazendo uma leiturinha aqui que a Natácia, o livro Perante Jesus, o capítulo 9, intitulado O Ofendido. Então, vamos lá. Então, aproximando-se Pedro, disse-lhe, Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Até 7 vezes? O ofendido. Se alguém te ofendeu, perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. O ensinamento do Cristo define com clareza as vantagens potenciais da criatura insultada ou incompreendida. Por isso mesmo, não traça o Divino Mestre quaisquer obrigações de caráter imediato para os ofensores, de vez que todos aqueles que ferem os outros esculpem para logo, na própria alma, os estigmas da culpa. E toda culpa é sempre fator de enfermidade e perturbação. Em todo o processo de ofensa, quem a recebe se encontra num significativo momento de vida espiritual. Gente, agora vem uma parte que, de verdade, eu gostei bastante. É quem dispõe do privilégio de desfazer as trevas dos gestos impensados, suscetíveis de se alastrarem em desequilíbrio. Quem guarda a possibilidade de preservar a coesão e a harmonia do grupo em que se integra. Quem conserva as rédeas da defesa íntima de quantos lhe usufruam a amizade e a convivência, ainda capazes de reações inconvenientes ou negativas à frente da injúria. Quem efetivamente pode auxiliar o ofensor, através da bondade e do entendimento com que lhe acolhe as agressões. E quem, por fim, consegue beneficiar-se resguardando o próprio coração por imunizá-lo contra a queda em revide ou violência. O ofendido, entretanto, tão somente obterá tudo isso caso se disponha a esquecer o mal e perdoar o adversário. Prosseguindo sem reclamar na construção do bem e na sustentação da harmonia, porque toda vez em que nós transformamos levianamente em ofensores, passamos à posição de doentes da alma, necessitados de compaixão e de socorro, a fim de que não venhamos a cair em condição pior. Eu achei tão legal esse ponto de vista dessa mensagem, né, Alexandre? Porque ela coloca a gente como responsável também pela ofensa que a gente recebe no sentido das nossas emoções. É tão interessante pensar que Deus é perfeito, porque quando Ele te dá essa oportunidade, né, de experimentar essa ofensa, Ele fala, cara, você é capaz de ser aqui a pessoa que vai pôr harmonia, tá na sua mão manter o equilíbrio aqui desse local. Isso é muito fantástico, esse aprendizado. Eu achei bem legal essa perspectiva aqui de Emmanuel. Bom, então vamos fazer a nossa oração aqui agora. E vamos nos concentrar aqui, depois de receber essa mensagem e as reflexões breves aqui ocasionadas por ela,
entrar em contato agora para que a gente extraia o melhor de nós. Então vamos lá, gente. Quem quiser fechar os olhos, sinta-se à vontade, da maneira que você conseguir se conectar. Eu vou permanecer de olhos abertos aqui e vou pedir a Deus que nos ampare nesse domingo, que a gente consiga sorver aqui das palavras do Alexandre, que ele seja inspirado pela espiritualidade amiga, para que a gente possa, de verdade, raciocinar em cima daquilo que nos gera culpa, daquilo que nos gera ressentimento, que Deus possa limpar o nosso coração e que a gente possa, cada dia, um passo por vez, nos tornarmos pessoas melhores, conectando com aqueles irmãos que querem de verdade o nosso bem, querem o nosso desenvolvimento, quer que a gente brilhe. Que Deus nos ampare agora, Jesus e os amigos espirituais. Que assim seja. Bom, gente, eu vou ficar ali nos bastidores. Quem tiver alguma dúvida pode mandar lá pra gente, que aí eu vou avisando aqui o Alexandre e ele vai respondendo à medida que for possível, tá bom? e você vai responder lá também. Qualquer coisa eu vou respondendo também. Tchau! Bom, então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui. Primeiro, de onde é que vem esse tema? Eu tenho acompanhado, visto algumas pessoas que elas começam a estudar o Espiritismo e, ao estudarem, elas vão ganhando conhecimento e vão entendendo rápido algumas coisas e o funcionamento delas. E assim que elas tomam esse conhecimento, elas acabam olhando para o passado e elas identificam um monte de coisas que elas fizeram errado. E elas ficam ali presas naquele passado, martirizando-se o tempo todo porque elas deveriam ter feito diferente. Mas e se eu tivesse conhecido o Espiritismo antes? Agora eu já passei do tempo. E assim, sempre a gente tem uma justificativa. Um jovem de 15 anos, um senhor de 60, uma senhora de 90, cada um vai ter uma justificativa para algum momento. Para uns vai pesar mais o tempo, para outros vão ser outros fatores, outros elementos. Então, às vezes a gente tomando nota do nosso passado de uma forma mais clara, entendendo as consequências dos nossos atos, isso pode gerar e ocasionar uma dor muito grande. E aí foi pensando um pouco nesse sentido que a gente resolveu trazer um pouco sobre esse tema. Trabalhar a questão da culpa não é uma coisa tão simples. A gente não vai extrair a culpa aqui agora, mas a gente vai tentar lançar um olhar um pouco mais profundo sobre ela para que a gente não fique escravo dessa culpa. Quem já viu algumas palestras espíritas a respeito disso, às vezes ouve as pessoas falando o seguinte: nós temos que trocar a culpa por responsabilidade. Só que se eu não entendo muito bem o que está sendo dito, o que eu acabo fazendo? Eu só troco a palavra, mas continuo sentindo a mesma coisa. Então eu falo, não, eu sou responsável. Mas no fim das contas, o que eu estou sentindo é culpa. O que eu estou sentindo é um sentimento ruim que está me machucando. O que é a culpa? Sem entrar em termos de filosofia, de psicologia, nem nada, a culpa é aquele sentimentozinho que a gente tem conosco, que fica fazendo com que a gente se sinta mal quando a gente sabe que a gente fez uma coisa errada. Ele se manifesta de várias formas. Por exemplo, eu deveria ter feito uma coisa, eu sei que eu deveria ter feito uma coisa e eu não fiz. Isso pode me gerar esse sentimento, que eu fico ali remoendo aqui. Nossa, eu devia ter feito, por que eu não fiz? Ah, não, eu sou muito ruim, eu sou miserável, não estou valendo nada. Essa é uma forma de manifestar. Outra forma é quando, às vezes, eu faço uma coisa que eu não deveria ter feito. Tipo assim, nossa, às vezes eu faço, às vezes eu não faço. Aí depende muito, mas a culpa é uma questão muito particular. Eu não sinto culpa por uma coisa que você faz, a não ser que você tenha sido influenciado, eu tenho essa percepção de que você foi influenciado por mim. Aí eu posso sentir culpa. A não ser que eu acredite, eu me coloque no lugar de que eu deveria ter feito alguma coisa para te tirar daquilo, que eu estava vendo a conformação acontecer e aí aconteceu. Então eu estava vendo que o fulano ia brigar com o cicrano ali, ficou aquela coisa, eu não fiz nada, eles acabaram brigando e um saiu muito machucado. E aí, às vezes, por acontecer isso, eu posso sentir esse sentimento. Eu posso deixar manifestar
essa dor dentro de mim. E aquilo ali eu fico remoendo, e remoendo, e remoendo. E a culpa, ela carrega consigo um ressentimento, porque todas as vezes que a gente fica lembrando das coisas, pensando, eu deveria ter feito, ou eu não deveria ter feito, é como se nós voltássemos ao passado. A gente fica ali e sente novamente todas as consequências daquilo que a gente estava fazendo naquela hora, ou não estava fazendo. E aí a gente fica ressentindo. O nosso cérebro, ele não percebe de uma forma clara, não percebe de uma forma objetiva aquilo que é real, concreto aqui, daquilo que não é, daquilo que é imaginário. Então, quando eu estou imaginando alguma coisa, eu volto no passado, por exemplo, e pego uma cena dali e começo a vê-la passar pela minha cabeça, é muito comum que eu sinta exatamente as coisas que eu estava sentindo naquele momento, como se eu estivesse vivendo naquele momento. Agora, quando uma coisa é boa, a gente sente um sentimento agradável, aquela saudade, uma certa ternura com aquele momento, uma coisa boa. Quando quem, por exemplo, teve um filho e a primeira vez que pegou o filho nos braços, é um momento inesquecível, a pessoa sente uma emoção, sente uma alegria. Quando recebeu, às vezes, uma mensagem de que tinha dado certo, uma coisa que a pessoa queria muito, ela sente aquela satisfação enorme dentro dela, tomando ela ali e ela começa inundada por aquilo e se sentindo cada vez melhor. E aí, às vezes, uma coisa que não está boa no dia pode ser melhorada um pouco por aquele sentimento. Mas tudo bem. Quando a gente não está bem, a gente às vezes tende a voltar no passado para ficar rememorando aquilo que não deu certo. Então a gente volta e faz aquele diálogo várias e várias vezes, aquilo que deu errado, aquilo que não foi legal, e a gente fica ali tocando ao redor daquele sentimento e vendo e revendo, como se a gente estivesse realmente se machucando. Afinal de contas, muitas vezes o sentimento de culpa que nós temos, ele pode trazer consigo também uma necessidade de retificação. A gente quer que alguma coisa, tipo assim, olha só, eu sou culpado. Aí eu tenho, às vezes, a sensação de que todo mundo está vendo, mas um lado meu também pode esperar que alguém venha e fale e me acuse e acabe com ela logo. Porque enquanto está só comigo, parece que ela está escondida e esse sentimento ali vai me amargurando, eu olho e falo, todo mundo está sabendo, mas ninguém está falando, aí a gente vai ficando naquela sensação, aquela coisa ruim, a gente vai se sentindo perseguido, e um lado às vezes fala assim, não, fala, alguém fala qualquer coisa, alguém ataca uma pedra em mim, por favor. Só que se ninguém faz isso, se ninguém percebe essa angústia, às vezes nós fazemos. E aí nós começamos a nos colocar em situações difíceis, que fazem com que nós tenhamos uma justificativa para falar, bom, eu estou sofrendo porque eu fiz isso. É quase que como se o universo estivesse retribuindo todo o mal que eu fiz. Só que isso não é saudável. Esse sentimento de culpa, que é então muito particular, ele às vezes vai vir, pode ter vários fatores, né? Mas às vezes ele vem da ideia que a gente tem de perfeição. A gente tem uma ideia equivocada de perfeição. E a gente acredita que a gente precisa ser perfeito. E nós começamos a fazer uma busca em vão de nos encaixarmos, de nos colocarmos como seres perfeitos, como seres que não erram. E permanecendo nesse tipo de pensamento, nesse tipo de ideal, todas as coisas que nós formos fazer, evidentemente vão estar recheadas de equívocos ou de imperfeições, em outras palavras. E quando nós olharmos para essas coisas, a gente vai falar, mas tinha que estar perfeito. Por que não está perfeito? E essa sensação começa a nos gerar esse mal-estar. Mas isso, quando se manifesta dessa forma, é fruto de uma arrogância nossa interior. Porque não tem como ser perfeito. É impossível a perfeição se manifestar. Por melhor que eu seja em um determinado aspecto da minha vida, eu não sou em vários outros aspectos. Por mais que eu saiba de uma determinada área do conhecimento, eu não sei sobre várias outras. Então eu nunca vou ter a completude. Eu nunca vou ter todas as peças encaixadas. Por melhor que eu consiga fazer um determinado trabalho, amanhã
esperamos nós que estando melhores, vamos conseguir olhar e ver que esse trabalho poderia ser melhor, ser executado ainda melhor. E depois de amanhã, ainda melhor. E depois, ainda melhor. Porque não é o nosso objetivo aqui não é estar pronto. É se aperfeiçoar. E se aperfeiçoar é um processo. É um processo que acontece dia após dia. E o objetivo não é estar pronto agora, mas é estar um pouquinho melhor do que antes. E fazendo essa construção todo dia um pouquinho, a gente consegue encontrar um sentido ainda maior para o que a gente está buscando. A gente consegue delinear nossos objetivos de uma forma mais clara, de uma forma mais precisa. E tudo isso vai agregando nosso conhecimento, os nossos valores, vai melhorando a nossa forma de sentir, para que a gente consiga olhar para as situações da vida entendendo-as. Então, todas as vezes que eu erro, a postura, quando eu começo a ganhar maturidade nesse sentido, é a de que, bom, eu podia ter feito melhor, mas eu não tinha todos os elementos que eu tenho agora para fazer. Então, aquilo não ficou tão bem feito. Mas o que eu aprendi com isso? E aí eu começo a colher o benefício do aprendizado. Porque aí eu encaro as situações da vida não como martírios, não simplesmente como provas, não simplesmente como expiações, mas como aprendizado, que podem ser provas, expiações e às vezes vão nos fazer sentir quase um martírio mesmo. Só que as nossas concepções equivocadas, e aí é um outro motivo, às vezes nos fazem sentir esse tipo de sentimento. Nós olhamos para uma coisa, achamos que entendemos, passamos a viver de acordo com aquele entendimento, que agora não está, entendendo que ele não está perfeito, que ele não está totalmente no lugar, passando a viver daquela maneira, nós vamos batendo cabeça. E aí a gente faz uma coisa movido por um sentimento diferente daquele real, e aí a gente começa a não colher as consequências daquilo que a gente esperava. Porque nós estamos vivendo com base em concepções equivocadas. E essas concepções equivocadas não trazem as respostas que a gente deseja. E quanto mais a gente vive daquela forma, mais a gente às vezes vai se tornando um pouco cético com relação àquilo que a gente acreditava. Então, um exemplo. A gente começa a estudar o Espiritismo, pensa, beleza, agora eu estou entendendo uma verdade divina, eu estou entendendo melhor como o mundo funciona, então as coisas vão ficar naturalmente mais fáceis para mim. Afinal de contas, eu sou uma pessoa caridosa, eu sou uma pessoa bondosa, então tudo o que eu faço vai ser muito bem retribuído. E aí no dia seguinte vem um desafio. Aí a gente vai parar e vai pensar assim, bom, mas Deus está me mostrando esse caminho para que eu entenda melhor ainda, afinal de contas eu já fiz muita coisa errada. E aí, no dia seguinte, mais uma dificuldade. E mais outra, e mais outra, e mais outra. E em um determinado momento a gente pensa, não, eu realmente sou uma pessoa ruim. Por que quer dar o benefício? Onde está que eu não estou vendo? Eu estou entendendo, eu estou lendo, eu estou estudando e eu só estou tendo sofrimento. Eu só estou tendo dor, eu só estou tendo angústia. O que está acontecendo? Por que está desse jeito comigo? Minha vida assim não faz sentido. E a gente começa a se sentir mal com isso. E esse mal vai se arrastando. E aí isso vai fazendo como se fosse uma capilaridade ali, emaranhando em outros aspectos da nossa vida e tornando muitas outras coisas difíceis. E nós vamos pensar que, bom, tá tudo ali feito para nada dar certo para mim, para tudo dar errado, quando na verdade aquele sentimento equivocado meu, aquela maneira às vezes muito simplista de ver as coisas, permitiu que eu deixasse emaranhar em outros aspectos da minha vida um aspecto que não estava tão legal. E aí, como uma maçã podre, contamina todas as outras boas do cesto. Mas não é porque Deus está ali jogando, um feitiço para que as coisas aconteçam desse jeito. Não é porque tem espírito obsessor que está ali falando no ouvido da gente, olha lá, vai dar tudo errado, não. Às vezes simplesmente sou eu, com as minhas concepções equivocadas, que vou fazendo essas escolhas equivocadas e tendo as consequências naturais dessas escolhas.
E aí essas consequências às vezes não vão me agradar. Mas como aquela consequência, como aquele estudo que eu tive prévio sedimentou daquela forma, às vezes eu fico cristalizado nele. Eu não percebo que o que precisa mudar é ele. E não talvez outras coisas. E aí eu fico preso. Bom, isso aqui está certo, porque eu entendi que é desse jeito. E aí a gente começa a bater cabeça com muitas coisas. E aí as coisas naturalmente às vezes não vão dando certo. E isso tudo vai gerando aquela bola de neve. E aí a gente vai saindo de uma infelicidade para outra, de uma infelicidade para outra, até que em um determinado momento a gente fala, beleza, isso aqui tudo é uma ilusão. E a gente cria uma outra concepção. E essa outra concepção, ela também não nos favorece, mas ela parece deixar a situação mais ou menos como ela está mesmo, e está tudo justificado, está tudo legal e beleza, é assim mesmo. E aí a gente também não progride. E outra coisa interessante é o sentimento dicotômico. Ou é certo ou é errado. Como se só existissem essas duas facetas para qualquer coisa no mundo. Ou isso aqui está certo, ou isso aqui está errado. E aí eu faço uma coisa. Se essa coisa não está 100% certa, então ela está 100% errada. E aí se a gente vive preso nisso dessa forma, a gente começa a dividir o mundo de uma forma muito brusca. E isso pode fazer com que nós criemos sistemas muito rígidos e às vezes agir com muita intolerância. Então uma pessoa vem, está conversando com você a respeito de espiritualidade e ela vai e solta um termo que não está no seu repertório. Pronto. Já é motivo para uma briga. Por quê? Porque se não está da maneira como você enxerga certo, então está errado. E aí essa intolerância faz com que nós nos afastemos dos outros. E a gente vai se afastando dos outros. E como o nosso mundo é feito para que nós tenhamos troca, invariavelmente nós vamos sentir dor. Nós vamos sentir a angústia. Nós vamos sentir um pouco dessa solidão. A princípio nós vamos acreditar e podemos acreditar que a gente está certo e está todo o resto errado. Depois a gente pode mudar para um extremo oposto e pensar que nós estamos completamente errados e a gente às vezes não vale nada. E esse sentimento de desvalia pode colocar a gente em vários tipos de situações. Um pouco atrás eu falei que às vezes nem é um processo obsessivo acontecendo. Mas aí fica aquela pergunta, ele pode acontecer? Pode. Porque quando eu sinto a culpa, eu começo a entrar numa zona de vibração que é capaz de sintonizar com espíritos que vão me influenciar nessa mesma zona de vibração. E essa zona de vibração que me faz sentir mal comigo mesmo, não é uma zona positiva. Não é algo que eu faço, nossa, eu quero abraçar e viver aqui. Por quê? Porque se está fazendo mal para mim, alguma coisa não está legal. Aí a gente vai falar, não, mas às vezes a gente reconhece o erro que a gente fez e a gente sente um mal ali, tudo e tal. Sim, e isso é verdade. Às vezes quando a gente toma conhecimento de tudo que a gente estava pensando, às vezes estava equivocado, da forma como a gente já estava agindo, não estava legal, às vezes a gente se sente mal com a gente. Poxa, como é que eu estava errando nisso? Mas esse sentimento é um sentimento natural. O ruim é quando, com base nesse sentimento, nós começamos a pautar todos os outros sentimentos de forma negativa também. E aí nós incorporamos isso e ficamos vivendo isso muitas e muitas e muitas vezes. Nessa hora é ruim. E esse é o lado ruim. Tipo, a culpa tem um lado bom, se a gente puder perguntar assim. Ela tem um olhar que pode ser interessante. Só sente culpa quem já tem uma perspectiva do lado bom. Porque se você não tem nenhuma perspectiva do bem, você está simplesmente agindo. Você está fazendo. Você não está preocupado com consequência. Você não está preocupado com o que aconteceu. Se estava certo, se estava errado. Se tem que estar perfeito, se não tem que estar perfeito. Você simplesmente está fazendo o que você quer fazer. Você não está nem aí para nada. E às vezes pode ser coisas muito ruins. Mas como você não está com esse senso ligado, tudo bem, não tem problema. Às vezes a culpa não se manifesta. Mas quando a gente começa a tomar conhecimento de que algumas coisas não são exatamente como nós pensávamos, como nós fomos ensinados, aí começa a vir um turbilhão de coisas.
Por isso, a atenção que a gente chamou quando a gente começa a estudar o Espiritismo. Porque é comum, às vezes a gente não tinha muito conhecimento, começa a ler uma coisa ou outra e fala, meu Deus, eu tô, tipo assim, eu vou para um umbral. Eu já vou viver lá. Se o André Luiz, que era um médico respeitado, escreveu aquelas obras maravilhosas, ficou 8 anos lá, tendo por base a nossa perspectiva de tempo e espaço, ele ficou 8 anos lá, e eu? Meu Deus do céu, eu sempre fui uma pessoa muito ruim, principalmente se você tiver feito alguma coisa que você desaprova demais. Aí você tem certeza que você vai arder, não é você vai ficar lá no umbral, não, você volta lá para aquele inferno, o pior de todos, e pega fogo eterno ali. O sentimento de culpa faz isso, faz a gente voltar naquele momento e ficar. Mas espera aí, o que desencadeou isso foi um conhecimento. E esse conhecimento ele foi feito não para nos arrastar lá para aquela zona inferior, mas para nos libertar, para nos tirar dessa zona inferior, para que a gente consiga transcender esse aspecto, esse momento, essa dor, esse passado. O sacrifício mais agradável a Deus, segundo o Evangelho, é o do ressentimento. Por que o ressentimento é um dos sacrifícios mais agradáveis? Pensa bem, para você ressentir, você tem que voltar no passado. Se você fica voltando no passado para sentir novamente aquilo que aconteceu, e o presente, onde é que está? E nós construímos coisas em que momento? No passado? No presente? Ou no futuro? É só no presente, sempre. Para nós, passado é uma fonte de aprendizado, futuro é uma perspectiva, e o presente é onde tudo acontece. O passado foi uma hora presente, o futuro será daqui a um tempo presente. Então sempre é no presente que a gente realiza. Mas se nós voltamos ao passado, o tempo todo para ficar remoendo aqueles sentimentos negativos, o que nós estamos fazendo? Multiplicando o mal no presente. E aí o sacrifício é justamente de tirar essa necessidade de retornar ali atrás e ficar revivendo aquilo que é ruim. Esse sacrifício vai fazer com que nós nos coloquemos no presente. E viver o presente e aproveitar o presente, plantando nele o que a gente quer colher amanhã. Porque, de outra forma também, o que nós estamos colhendo no presente é o que nós plantamos no passado. Como a gente sempre vai ter uma vontade de progredir muito grande, cada vez mais eu vou querer frutos novos. Então eu tenho que aproveitar o momento de agora para que eu possa fazer esse plantio. E à medida que eu for plantando e aprendendo como é que funciona o trabalho de manejo dessa semente, esse cuidado do solo, essa adubação, à medida que eu vou fazendo isso, eu vou também entendendo melhor como eu posso ter os melhores frutos dessa semente. Se necessário for, e eu estiver preparando isso com afinco, estudando, me dedicando, trabalhando bem, eu já percebo que aquela semente foi plantada de forma equivocada, eu já vou lá e planto outra. E aí eu vou conseguindo fazer esse processo. Mas quanto antes eu percebo isso, melhor eu consigo fazer esse trabalho. Porque se eu fico preso nesse passado, revivendo aquele momento ruim, potencialmente eu não estou construindo nada para o futuro. E aí lá no futuro eu vou ter o quê? Um novo passado no qual eu podia estar fazendo e não fiz. E aí eu vou ter mais uma justificativa, mais um momento para que eu volte e fique sofrendo. Então, sacrificar o ressentimento é uma forma muito poderosa de melhorar essa questão do sentimento de culpa que a gente tem. E os exercícios de presença, eles são muito potentes, porque eles conseguem nos colocar no aqui e no agora. Técnicas de meditação, de respiração, exercícios como yoga e algumas técnicas holísticas, algumas coisas, elas ajudam. Você tem que escolher a que te faz mais sentido.
aquela que faz com que você se sinta melhor e consiga se colocar no presente. Essas técnicas vão fazendo a gente perceber a vida que está acontecendo agora. E aí os benefícios disso são incontáveis, porque nós vamos tendo consciência do ar entrando. Nós vamos sentindo o nosso corpo de forma como a gente não sentia antes. É fácil a gente sentir quando alguém encosta no nosso ombro, sentir um toque no cabelo, mas não é tão fácil a gente sentir, por exemplo, um órgão interno nosso. Porque a gente não lança o olhar para ele. A gente não percebe o que está acontecendo com ele. E isso tudo vai passando, e de repente a gente olha para trás e fala, nossa, mas eu devia ter feito. Novamente o ressentimento. Por isso é importante a gente começar a fazer esse olhar. Porque isso liberta muito. Nos ajuda bastante a trabalhar essa questão da culpa. E aí a gente vai ficando um pouco mais leve, a gente vai ficando um pouco mais consciente. E eu falo isso aqui, mas eu não falo com propriedade, eu não falo como uma pessoa que não sente nada de culpa, que está totalmente liberto, de forma nenhuma. Muito pelo contrário, eu sinto muita culpa. Eu sinto culpa de coisa que eu nem sei por que eu fiz, mas aquela culpa está lá. Só que toda vez que eu volto naquele evento, eu percebo que eu estou perdendo tempo. Eu percebo que, nossa, eu lembro uma vez eu não nasci espírita, eu comecei a estudar o espiritismo, eu estava entrando na fase adulta, legalmente ali, a gente fala, né? E eu achei tão interessante que eu queria ir ao centro todos os dias. E eu ia tudo quanto é lugar para ver um monte de coisa. Achei interessante, porque eu tive contato inicialmente percebendo alguns fenômenos. E aí aquilo foi para mim incrível, eu queria saber mais. A princípio um pouco cético, olhando assim, o que é isso aqui? Por que eles estão tentando me enganar? Como é que isso aqui funciona? Mas com o passar do tempo, estudando, eu fui me curvando. E o livro que eu menos gostava era o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque eu achava que era uma conversa fiada. Eu olhava para ele e falava assim, gente, tipo assim, olhava pela janela, digamos assim, e o mundo estava passando lá fora e eu pensava, gente, nós estamos nos matando. E aí vem esse povo aqui que fala que é espírito puro, que é espírito bom, falar que eu tenho que amar o inimigo, Não, isso não faz sentido nenhum. Não tem lógica, eu vou amar o outro, ele vai vir com pedrada pro meu lado e vai fazer o mal para mim, aquela coisa toda. E eu tinha passado por um evento um pouco traumático, meio que recente, então eu tinha muita raiva, muita angústia por causa daquilo. E aí aquele sentimento ficava ali assim, e o Evangelho eu não gostava de lê-lo de forma alguma. Só que o Evangelho é uma decorrência natural do entendimento do Espiritismo. Porque para que faça sentido cidade espiritual, para que faça sentido pluralidade de mundos, para que faça sentido reencarnação, para que faça sentido a concepção de Deus, tudo isso vai fazer sentido, precisa fazer sentido se nós conseguirmos colocar em prática alguma coisa. Que coisa? As leis morais agindo em nós para que nós persigamos as virtudes. Então, é a minha transformação que vai fazer diferença. É a minha forma de começar a entender o mundo que vai fazer diferença. Não é que o mundo vai mudar, mas ele vai mudar aos meus olhos. E quando ele muda aos meus olhos, eu mudo as minhas ações. Quando eu mudo as minhas ações, as consequências, todo mundo começa a fazer igual, aí já não é uma gota d'água no oceano. A parcela já aumentou demais. E aí a gente já não pode desprezar isso mais. Então eu começo a perceber que a minha participação, ela às vezes não vai mudar 100% do mundo. Mas ela começa a fazer uma mudança. E antes de qualquer mundo, ela muda o meu mundo. E isso faz toda a diferença. Então, eu comecei a tomar nota disso e o Evangelho passou a ser um dos livros que eu mais gostava. E eu comecei a achar incrível os ensinamentos daquele ali.
Eu falava, nossa, gente, muito incrível. Às vezes eu não queria nem saber muito como é que estava um fenômeno mediúnico que estava acontecendo. O perispírito vai, entra ali, você ser o perispírito do médium junto com o perispírito do espírito comunicante, e aí a mensagem vai fluir através ali o perispírito vai ser esse veículo que vai transmitir o pensamento na hora da comunicação, o espírito vai poder se manifestar ou vai mandar sua carta, enfim. A gente ficava, aí o fluido cósmico universal. Eu não estava tão interessado nisso, a princípio. No começo, no princípio, assim que iniciou, sim, eu só queria saber disso. Mas depois eu falei, não, peraí, deixa eu me transformar. Porque saber, eu tinha a impressão que era uma coisa que eu vinha fazendo minhas vidas todas, sabendo. Eu sabia. Aí eu parei e pensei, bom, eu tenho que fazer. Porque se eu não fizer, como é que as coisas vão se alterar? Eu vou continuar vivendo mais ou menos a mesma roda que eu estava vivendo antes. Eu vou saber uma coisa, não vou fazer aquilo e vou cair na culpa. E aí eu ia ficar rodando com isso. E aí eu comecei a estudar o Evangelho mais a fundo, a ler bastante sobre, a me encantar com aquela mensagem. E aí eu estava conversando com um colega que estava curioso com aquela mudança, porque eu não falava daquelas coisas. De repente eu estava falando bastante sobre aquilo. Para mim, eu queria que todo mundo soubesse daquilo, eu queria que todo mundo visse aquilo, que estava fazendo um sentido enorme para mim. Eu lembro a primeira vez que eu fui ao centro, eu cheguei em casa, eu tive um sonho, acho que foi uma das melhores noites da minha vida. Foi incrível, simplesmente indescritível a sensação que eu tive. Eu tive uns sonhos maravilhosos. Eu acordei no outro dia, minha mãe olhou para mim e falou assim, nossa, você realmente parece que tem que fazer alguma coisa nesse sentido. Porque eu nunca te vi tão feliz com nada dessa forma. E eu olhei e pensei, é verdade. Eu nunca fiquei tão feliz com nada. Nunca tinha ficado assim sensibilizado com alguma coisa a ponto de querer falar só sobre aquilo. Eu gostava de muitas coisas. Eu achava muitas coisas interessantes, mas ao mesmo tempo sem nenhuma empolgação. E quando eu tomei nota disso, eu queria ver mais e fazer mais e sentir mais e melhor. E aí, conversando com esse amigo, o pai dele chegou, ficou prestando atenção na conversa, e ele virou e falou assim, nossa, mas vocês estão novos começando a pensar essas coisas, vocês vão acabar tendo que abrir mão de muita coisa do mundo. Tipo assim, a gente ia deixar de aproveitar muitas coisas. Porque a concepção de aproveitar é quase uma concepção destrutiva. É como se a gente tivesse que levar todos os nossos sentidos ao excesso, todas as nossas sensações ao excesso, para falar, eu aproveitei. Quando na verdade não é. Eu não preciso pular de uma montanha todos os dias para poder sentir essa adrenalina. Não precisa ser dessa forma. E aí é que está a questão que nós havíamos falado inicialmente das concepções equivocadas. Nós vamos trazendo concepções equivocadas sobre as coisas e essas concepções, elas às vezes, ao invés de nos libertar, vão nos prendendo. Porque aí eu começo a ver formas únicas e exclusivas de fazer. E isso tudo é destrutivo. Isso tudo é ruim. E culpa, ela não se manifesta só em quem estuda, não. Ela está em criança também. Como é que a gente sabe disso? A gente foi criança. Eu lembro de criança sentir culpa. Eu tinha culpa porque muitas vezes eu atribuía coisas que estavam fora, dando errado, a mim. Eu acreditava que eu era o responsável por aquilo. E aqui não estou responsável, aqui no sentido realmente culpado. Não que eu tivesse uma responsabilidade e de cabeça erguida eu trabalharia para mudar aquilo. Porque aí está a diferença de culpa para responsabilidade. A culpa, às vezes, quando ficamos mergulhados nela, é uma infantilidade na qual nós mantemos o nosso sentimento. Porque se eu entendo que aquilo que aconteceu é uma responsabilidade minha, uma pessoa que é responsável, ela faz o quê? Ela age. Uma pessoa que é culpada, ela faz o quê? Ela lamenta, ela sofre, ela acha ruim, ela reclama. Agora o responsável não. O responsável toma para si a situação e busca resolver. Ele vai acertar de primeira? Não necessariamente. E se acertar? Ótimo. E se não acertar? Ele vai entender, ele vai
conhecer uma coisa a mais para se fazer e, partindo desse erro, ele vai tentar uma nova forma de fazer. Pode dar certo? Pode. E se der, beleza. E se não der, novamente, um outro degrau que subiu. E esse degrau vai servir de base para o próximo passo. E assim sucessivamente. Assim a gente vai construindo. É muito facinho de fazer, qualquer um dá conta? Não é tão simples. Não, simples não é tão fácil. Mas é sim possível todo mundo fazer. Só que a gente desacredita. Porque os nossos pré-conceitos, a nossa forma cristalizada de ver o mundo, às vezes impede que a gente perceba isso. A gente olha para as coisas e faz igual aquele pai daquele amigo meu. Olha o que a gente está perdendo. Os prazeres sensoriais que a gente está perdendo. Ao invés dos ganhos espirituais e também sensoriais, de uma perspectiva totalmente diferente, que a gente vai ganhar. Então, isso, quando você toma conhecimento e passou o tempo, a gente olha e sempre pensa, podia ter feito diferente, podia ter feito diferente. Quantas vezes eu paro para olhar o meu passado e ver coisas que eu podia ter feito diferente? E isso me martiriza. E saber isso que eu estou falando também às vezes vem me martirizar. Porque eu penso assim, olha só, eu estou falando sobre isso, eu estou tendo clareza dessa situação e ao mesmo tempo às vezes ela me machuca. Isso quer dizer uma coisa, que essa clareza verbal que eu manifesto ainda não foi totalmente introjetada. Porque uma das melhores maneiras de fazer com que a culpa vá perdendo seu espaço é trabalhar no bem, através da caridade. Caridade, de acordo com os espíritos, é uma benevolência. Então é a manifestação da afabilidade e a doçura. É aquele acolhimento, aquela ternura que a gente tem. Benevolência que a gente vai ter com as pessoas. Indulgência com as imperfeições alheias. Então eu não vou ficar olhando para o outro e julgando ele pelo que ele fez errado. Eu não vou ficar levantando equívocos e falar aqui, ó, você está errado nesse ponto. Não. Eu não vou ficar dando vazão para que o mal seja visto. Indulgência. E o perdão. E esse perdão não é simplesmente daqueles que te ofenderam. É também auto-perdão. Então, às vezes, eu estou pecando nisso. Tendo esse conhecimento, eu não estou me perdoando. Porque, às vezes, a concepção na qual eu me fixei é aquela perfeição. Então, eu acreditava que eu devia ter feito certo. Por quê? Porque eu desenvolvi uma versão dicotômica. Ou está certo ou está errado. Se hoje as coisas não estão como eu gostaria, quer dizer que foi errado. Se foi errado, então eu sou culpado. E aí, como eu sou culpado, mesmo acreditando que eu sabia, eu entro nessa bola de neve mais uma vez. E eu começo a me martirizar, a me machucar e a sofrer. Como se a gente fosse ter que mudar de lado e mudar a vida de uma forma totalmente... Tipo assim, eu estou num lado, eu viro diametralmente oposto. Não, às vezes é simplesmente continuar deixando as pedras pelo caminho. Parar de ficar carregando aquele sentimento. Porque o auto-perdão é aquele momento em que a gente olha no espelho e fala, cara, você errou feio, mas já foi. Toda vez que você ficar lembrando daquele passado no qual você errou, por pior que ele tenha sido, você está deixando de viver esse presente dando um pouquinho que seja a mais de atenção para aquilo que não precisa mais de atenção, porque já foi. E aí é como se nós estivéssemos naquelas falas de Jesus resistindo ao mal. Ele fala, não resistais ao mal, se te bater de um lado, oferece o outro. Converte, tira do passado e coloca o outro lado agora, o presente. E deixa esse presente se manifestar para que a gente haja nele. E não ficar ali sofrendo e ressentindo aquilo. Porque isso machuca demais. Isso nos impede, nos paralisa, turva a nossa percepção. E fica muito difícil de caminhar dessa forma. E para ilustrar bem isso, é aquele momento. Uma mulher é pega em adultério. Ela errou. Né? Quem estava ali na situação estava errado. De acordo com um relato bíblico, foi uma situação em que
havia uma infringência da lei civil, que também era a mesma da lei divina, então haveria uma necessidade de punição. E tudo bem, todo mundo pega as pedras, e aí as pessoas que às vezes estão passando de lado, vê todo mundo pegando a pedra, já pega também, vai que precisa, não sabe às vezes nem o que está acontecendo, mas aquele efeito de massa, de manada, tá todo mundo vendo, então eu tenho que fazer também, tá todo mundo fazendo, eu tenho que fazer também, tá todo mundo querendo, eu tenho que querer também, e aí a gente vai começando a viver isso, então todo mundo vai pegando as pedras e já vai começando a se inteirar da situação. Então, antes de olhar o lado humano daquela pessoa que errou, vamos olhar primeiro o erro. E aí todo mundo vai encaminhando para aquilo. Alguns espertos que se sentiam mal com a mensagem de Jesus, porque a mensagem de Jesus ela fazia com que as pessoas reconhecessem em si o pior. E por não estar muito bem maduro o suficiente para trabalhar esse mal-estar, as pessoas começavam a se sentir culpadas e se flagelar e se sentir muito mal com isso. Então, o que é a melhor forma de fazer? Me mudar e começar a me transformar? Não, acabar com a fonte que me gera esse mal-estar. Então, vamos fazer o quê? Vamos tentar acabar com Jesus. E aí vamos pegar ele aqui nessa, porque aqui ele não tem saída. Se ele falar para não apedrejar essa mulher, o que nós vamos fazer? Nós vamos acusá-lo de ir contra a lei. Se ele mandar apedrejar essa mulher, nós vamos falar para ele que ele está fazendo uma agressão também. Então ele não tem para onde correr. E aí é a maestria do momento. Jesus olha para todo mundo, né? Aparentemente, pelo que se relata ali, ele não estava tão preocupado com nada, ele estava sereno na dele, tranquilo. Ele não manifestava aquela ansiedade, aquela euforia de tirar aquela mulher daquela situação, porque a atenção estava se voltando em um determinado momento para ele. Eles queriam acabar, olha só, eles queriam acabar com o mal, acabando primeiro com o símbolo do bem. Olha que interessante. Quando a gente, abrindo um parênteses nessa questão de Jesus, quando a gente às vezes percebe que alguma coisa não está indo muito bem, não está de acordo com o rumo que a gente queria, o que às vezes a gente faz? A gente intensifica o esforço naquele sentido. Só que se o esforço está no sentido ruim e a gente intensifica, a gente só vai potencializar o fracasso daquilo que está acontecendo. Então, nós estamos com um problema urbano e esse problema urbano está em decorrência de talvez uma questão do saneamento básico ali. E aí então eu vou lá e invisto em uma ação que já não está tendo resultado positivo. Eu vou lá e reforço aquilo. E aí eu faço ali, tipo, beleza, nós vamos fazer desse jeito. Uma coisa que não estava dando resultado, nós vamos fazer mais ainda. Essa é uma forma, uma concepção que às vezes a gente tem. Então às vezes a gente constrói todo um sistema em um local onde não dá certo. Onde ele não consegue fazer com que as coisas fluam naturalmente. E aí aquela sujeira que podia ter um curso e ser direcionada, ela às vezes vai ser concentrada ali. Só que numa parafernália toda que a gente criou. Porque a gente fez um investimento equivocado. E aí, voltando para a passagem, queriam destruir Jesus para acabar com o mal? Como que você destrói uma fonte de bem para acabar com o mal? Jesus está simbolizando uma fonte de bem. Como é que você vai lá e destrói isso e fala, bom, agora as coisas estão certas. Agora nós podemos apedrejar essa mulher de forma tranquila, porque não tem mais aquela figura aqui para nós. Aí ele vira e fala para as pessoas, olha gente, vocês querem apedrejá-la? Tudo bem, apedreje. Mas apedreje e lance as pedras quem não tiver pecado. Porque aí se você está cumprindo a lei, né? Você tem essa consciência que você está cumprindo a lei, esse cumprimento ele tem que ser como? Ele tem que ser um cumprimento no qual a sua consciência foi na frente. Se você está com a consciência tranquila, joga a pedra.
Só que como a gente vai jogar a pedra se a gente não está com a consciência tranquila? Porque se você está com a consciência tranquila, a percepção inicial que a gente tem é qual? Bom, eu não tenho pecado. Então eu não vou cometer um aqui, porque jogar uma pedra nessa mulher é um pecado. Porque ela errou. E se Deus é amor, como eu não acolho? Se Deus é amor, como é que eu vou colocar essa mulher numa situação ainda pior? Como é que eu vou matar uma pessoa que fez uma coisa errada, quando na verdade eu deveria acolhê-la e ajudar na sua transformação? E aí isso tudo começa a entrar ali. E muitas pessoas podem ter sido movidas por um sentimento de culpa muito forte, porque perceberam um lado bom, envergonharam-se do comportamento, recolheram-se. O que cada um foi fazer? Aí a gente não sabe. Porque isso acontece no íntimo de nós. Isso a gente às vezes não vê de forma clara. Isso só vai se manifestar depois, na mudança de comportamento das pessoas. Aí tudo faz sentido. Aí tudo se encaixa. Então, todo mundo vai indo embora. Todo mundo vai indo embora. E aí Jesus vira, aí o pessoal, cadê aquele povo que estava aqui para te apedrejar, falando para a mulher? Foi todo mundo embora. Aí ele virou, falou para ela, vai. E eu não vou te condenar, não. Eu não estou aqui para trazer condenação. Se ele tinha vindo como um médico de almas, se ele tinha vindo como uma pessoa que veio para os doentes, naturalmente ela estava doente. Era um desvio do comportamento que se manifestou nela naquele momento. Não era porque ela não tinha valor, mas talvez porque ela não se deu o valor. E por ela não ter percebido as potencialidades positivas que ela tinha e a capacidade que ela tinha de manifestar o bem, ela às vezes deixou de manifestar o mal. A gente faz isso o tempo inteiro. Jesus fala para ela, olha, vai, não peca mais, segue o seu curso. Ele não mandou ela virar 180 graus. Ele falou para ela, segue, continua, só que vai alterando o seu comportamento. Não peca mais. Você já entendeu, você sentiu na pele agora o peso do erro. Às vezes isso vai acontecer dentro da gente. Às vezes vão ser acusações que vão vir de fora. Não importa de onde vai vir. Nós temos que seguir. Porque ficar parado esperando as pedras não dá também. Ficar ali no meio da multidão esperando que me apedrejem não pode acontecer. Porque quanto mais tempo eu ficar estagnado naquele ambiente esperando isso acontecer, mais eu vou demorar para chegar no caminho. Se eu estou entendendo aqui, fazendo uma analogia, como se a vida fosse um caminho no qual nós vamos ter uma chegada. E essas chegadas são, na verdade, pontos de descanso, onde nós vamos colhendo elementos de todo o caminho, incorporando isso na forma de experiências para a próxima jornada. A gente quer ser feliz no final das contas. A gente quer acertar. E entender que algumas coisas que a gente faz, no sentido de nos fazer culpados, não nos trazem essa felicidade, é um caminho para a felicidade. Porque eu vou olhar para mim agora como um ser humano. E eu vou ser caridoso comigo, manifestando principalmente o lado do perdão. Mas eu vou ser bom comigo também. Eu vou ser benevolente, eu vou ser afável. Eu vou ser doce comigo. Eu não vou ficar evidenciando o meu erro, levantando a bola o tempo todo. Olha só o tanto que eu sou ruim, olha só o tanto que eu errei. Então eu vou ser indulgente comigo. E eu vou buscar esquecer aquele sentimento. Não é esquecer o fato, é esquecer aquele sentimento, deixar ele lá. Não trazê-lo para ser revivido o tempo todo. Eu não vou no passado buscar aquela caixinha de mal para abrir ela aqui agora e ver tudo acontecer novamente. Eu comecei a me perdoar. Eu comecei a fazer esse trabalho. E isso é muito importante.
É um trabalho que todos nós podemos fazer. A gente não precisa ficar preso nas coisas. E se você está lendo o Evangelho, o Livro dos Espíritos, está se sentindo culpado, acreditando que o seu passado é um delito só, pensa o seguinte: eu estou tendo agora, neste instante, um conhecimento que pode me ajudar a libertar a minha alma. Podia ser amanhã, depois de amanhã, mas eu estou tendo agora. Então eu vou pegar esse bem que eu estou tendo a oportunidade de ver e de sentir neste momento e vou usar como um talento investido no sentido de que eu ganhe mais, de que eu entenda melhor e de que eu me livre dessa dor que eu carrego muitas vezes voluntariamente comigo. E aí eu investi esse talento. E aí você pode se perguntar: e se eu investir o talento errado? Deus dá outro. O que Deus não quer é que você não invista. Mas se você investir errado por algum motivo e dentro de você aquele investimento foi feito do fundo do coração, não foi por medo, não foi porque os outros achavam que devia ser daquele jeito. Se foi do fundo do coração, de verdade, Deus dá outro. Deus vai lá e fala assim: toma, meu filho, aqui não investe dessa forma. Você pisou na bola aqui, mas eu entendo que você não entendia. Pelas consequências, agora você sabe. Vai lá e faz de novo. E aí você vai lá e investe. E aí você acerta. E depois que você acertar, você multiplica tanto que aquilo que você perdeu não faz diferença. Afinal, não é verdade que o amor cobre uma multidão de pecados? Então você investe no amor ali, ele começa a multiplicar, aquele pecadinho já foi. É tipo juro composto, a coisa vai se multiplicando de uma forma que você não tem como prever. Um pouquinho aumenta, mais um pouquinho e vai. Se você vai aumentando os investimentos ainda ao momento que o juro vai subindo, a coisa potencializa de uma forma estratosférica. Isso a gente faz com amor. E tudo isso vai clareando e vai facilitando a nossa vida. Bom, é isso. Nós estamos chegando no nosso tempo. Tinha alguma coisinha? E, nós pomos atenção no que pomos a nossa atenção, aquilo cresce. Cresce, desenvolve, dá fruta e atrapalha a gente. É um ótimo comentário, é isso mesmo. Se a gente não prestar atenção nessas coisas. Mas é isso, pessoal. É muito satisfatório poder estar aqui todo domingo conversando sobre essas coisas que são tão maravilhosas para a nossa vida. E discutindo, trazendo algumas ideias. Vem debater conosco, conversar, colocar suas dúvidas, colocar suas sugestões, colocar os seus comentários, tudo isso vai acrescentando. O nosso diálogo ele vai se fortalecendo, a gente vai aprendendo mais, todo mundo vai construindo alguma coisa. Então, isso é muito bacana. O Gilmar tá de Céu Azul aqui, tá mandando um abraço, agradecendo aí. Brigadão, Gilmar, por estar aí conosco. É uma satisfação muito grande e agradecimentos aí, pessoal. Do fundo do coração, nós ficamos muito felizes de poder estar falando sobre isso. Igual eu falei no começo, é um tema que eu não tenho domínio sobre. Eu posso falar um monte de coisa, mas sobre esse sentimento eu não tenho esse domínio, não estou liberto, por isso que eu estou aqui. Por isso que eu estou aqui nesse planeta, vivendo essas coisas todas, para ir tirando isso. Quanto mais a gente entende isso, esse mecanismo, se apropria das nossas ferramentas e coloca em prática para mudar, melhor. Muito melhor, muito mais fácil vai ser tudo. Então, para encerrar, vamos agradecer a Deus esse momento que a gente teve, essa discussão, esse raciocínio, essa reflexão. Por que é legal a gente fazer oração? É muito bom nós buscarmos sempre elevar os propósitos de tudo que a gente for fazer, antes da gente fazer, por isso uma oração antes, e de tudo que a gente já fez, para agradecer todo o decurso, todo o ensinamento, tudo que foi tendo. Por que essas coisas são legais de serem feitas? Porque a gente pega o nosso pensamento e tenta colocá-lo sempre num nível acima do que ele de fato se encontra. E isso nos ajuda
a ir fazendo com que o nosso nível vá subindo, a nossa percepção vá aumentando. Porque se a gente sempre busca em Deus a referência e colocar a Deus ali para jogar conosco, então, Pai, eu vou começar aqui uma palestra. Pai, muito obrigado pela sua oportunidade, a gente está aqui todo mundo unido, abençoa todo mundo. Eu estou trazendo um propósito elevado. Então eu estou indo um pouquinho acima do meu natural, fazendo essa conexão. Depois que eu termino, eu viro e peço a Deus também bênçãos e agradecendo por aquele momento que já foi. Se eu errei, tudo bem, passou, agora eu tenho que aprender com aquele erro e multiplicar. Então isso vai fazendo com que o meu pensamento vá cada vez mais se acostumando a ter uma vibração um pouco melhor. E aí o que acontece? Eu melhoro. Então por isso a gente sempre faz orações antes, depois. Não é para ser uma ritualística, é para ser uma rotina que nos eleva. Se a gente entende isso, é melhor ainda também. Então vamos fazer a nossa oração, vamos agradecer a Deus. Pai, foi muito bom estar aqui, muito bom poder contar com a sua inspiração, com aqueles amigos espirituais que velam por nós, que ficam ali o tempo todo conosco, inspirando boas mensagens, boas resoluções, segurando na nossa mão toda vez que a gente tropeça, às vezes falando e não sendo ouvidos, porque graças à nossa liberdade de ação, pela qual também agradecemos, podemos fazer escolhas. Só que às vezes, Pai, essas escolhas não vão ser as melhores. Abençoa-nos, porque a gente não sabe o que faz. Abençoa porque nós vamos tropeçar muitas vezes e esses tropeços vão servir para que tenhamos mais atenção onde nós pisamos no caminho. E com estas palavras, Pai, rogamos que abençoe todos aqueles que estão ouvindo, para que também elevem os seus propósitos, para que também se dissolvam esse sentimento de culpa que por vezes pode estar permeando o coração e o sentimento e os pensamentos de cada um. E que com todas as forças da alma nós consigamos encontrar dentro o valor que nós temos e expressar a sua vontade, que é sempre sublime e maior. Abençoa a todos e muito obrigado. E o Centro Espírita Gamaliel, essa casinha que temos tanto carinho lá no Itapuã DF, tenha todos os frequentadores e trabalhadores acolhidos também com muito amor e carinho para que os trabalhos continuem no bem, fazendo bem, multiplicando bem, sendo uma fonte de inspiração e de exemplo para que muitas pessoas se transformem. É isso, pessoal. Obrigado aí e até domingo que vem, se Deus quiser.